e nós vamos conversar com a advogada do Intervozes, o Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefevre. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Flávia, ontem nós tivemos o primeiro dia do leilão 5G com a Claro, a Vivo e a TIM arrematando a faixa de 3 GHz e meio, né, que é considerada a principal do leilão, a mais usada no mundo para a oferta desse tipo de serviço. Você já esteve aqui conosco falando dos problemas que existiam nesse edital do leilão 5G. Como é que você viu esses resultados de ontem, Flávia? Bom, Glauco, o resultado não é muito diferente do que da nossa expectativa, né? De que a Vivo, a TIM e a Claro, que já dominam o mercado de telefonia móvel e que, vale lembrar, estão comprando, né, em fase de aprovação no CAD, a operação móvel da Oi, né, que era mais uma operadora que atuava no mercado de telefonia móvel, e elas que já dominam estão concentrando ainda mais o mercado, porque estão comprando a operação da Oi, venceram, como era a nossa expectativa, os blocos B1, B2 e B3, no 3,5 GHz, que é a frequência mais importante para 5G, e a nível nacional, né? É claro que a gente teve, e eu acho que é bom a gente considerar, porque isso pode trazer um pouco mais de competição nesse mercado que é tão concentrado e que causa efeitos tão negativos para o consumidor, né, em termos de preço e de qualidade de serviço também, porque quando você não tem competição, você não tem estímulo para melhora de preço e qualidade. Nós tivemos na frequência dos 700 MHz, que é uma frequência que tem bastante raio de atuação, né, de capacidade, por uma empresa, né, a Winit, que vai atuar em escala nacional. Agora, essa empresa, e ela já declarou isso, ela vai atuar no atacado, ou seja, o objetivo dela não é atender o consumidor, né? Ela vai instalar infraestrutura e vai contratar essa infraestrutura com operadoras que prestem o serviço ao consumidor. Então, neste aspecto, se de fato essa empresa operar em condições interessantes e razoáveis, né, ela vai poder atender, alugar a sua rede, contratar a sua rede com pequenos operadores que têm interesse em levar o serviço para locais onde as grandes operadoras não têm interesse. Então, talvez isso coloque um pouco mais de oferta de serviço no mercado. Agora, essa empresa já anunciou também que o foco da sua atuação é o mercado corporativo, né? A gente sabe que, a princípio, o 5G vai atender as empresas, a telemedicina, o agronegócio, e aí vamos esperar que pequenos provedores consigam contratar essa infraestrutura para ampliar o acesso à internet pela via móvel, que no Brasil é tão importante, né? Porque a gente sabe que nas classes D e E, 90% dos usuários só acessam a internet pela rede móvel, na classe C são 60%, segundo os dados do CETIC-BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e então a gente precisa, né, que se amplie a oferta de serviço em condições melhores do que as hoje são ofertadas para nós brasileiros, especialmente das classes C, D e E. Flávia, vendo aqui os resultados desse primeiro dia de leilão, né, o leilão prossegue hoje, vemos também que alguns lotes não receberam propostas, né? Até o lote F04, destinado a oferecer tecnologia 4G na região do Nordeste, por exemplo, na faixa 2,3 GHz, ele não recebeu proposta nenhuma, acontecendo mesmo com outros. A que você atribui essa falta de interesse, Flávia? Olha, o que tem se dito é que o que está impactando, né, o não interesse por esses lotes seria a indefinição ainda do CAD com relação à aquisição da operação móvel da Oi pelas outras operadoras. E também
a gente tem que considerar, e essa, né, a principal crítica que nós fazemos à modelagem desse edital, que esses lotes estão voltados, tem compromissos, né, contrapartidas voltadas para regiões e localidades do país com baixo interesse comercial para quem vai operar nesses locais. Então, a gente tem, e é isso que a gente diz, né, que nós estamos perdendo a oportunidade com esse leilão de estabelecer contrapartidas que atendam, né, e que enfrentem esse fosso digital enorme que a gente tem, né? As contrapartidas de 4G, né, e é isso que eu acho que é importante, as pessoas não estão muito ligadas nesse aspecto, né? As pessoas estão achando que a gente vai ter 5G amanhã. Nós não vamos ter 5G amanhã. O prazo de julho de 2022 para ter 5G nas capitais, isso vai estar disponível para muito poucos consumidores, especialmente para empresas, para o setor corporativo e para as regiões e localidades dessas capitais onde existe renda, né? Porque nós fizemos uma opção, né, lá atrás, quando fizemos as privatizações das telecomunicações, né, em 1997, quando foi editada a Lei Geral de Telecomunicações, para preparar o setor para as privatizações que aconteceram em 98, do sistema Telebrás, nós fizemos uma opção de deixar a telefonia móvel no regime privado, né? O que significa isso? Que o Estado não pode definir metas, né, de investimento, como aconteceu com a telefonia fixa, né? Durante todos esses anos, de 98 até aqui. Tanto é que hoje, né, uma grande parte do tráfego de dados ocorre na rede fixa, né, que foi implantada por todo o país com base em metas, porque esse serviço estava no regime público. A telefonia móvel está no regime privado, né? Então, o que a Anatel fez nesse edital foi definir contrapartidas de instalação de infraestrutura, metas, contrapartidas pouco adequadas à necessidade que a gente tem no Brasil de infraestrutura. E se você pega, por exemplo, né, quem arrematou os 700 MHz, que foi essa Winit, a contrapartida é instalar 4G em localidades e em trechos de rodovias. São 31 mil quilômetros de rodovias, né, que hoje não tem acesso de telefonia móvel, né? Se nós lá atrás, na privatização da Telebrás, tivéssemos colocado a telefonia móvel no regime público, porque nós estamos falando de um serviço público com metas, a gente, depois de 20 anos de privatização, seria muito razoável que a gente esperasse que as estradas brasileiras tivessem cobertura de telefonia móvel, né? E, consequentemente, de acesso à internet. Mas nós não temos, e por conta dessa opção que fizemos, estamos entregando agora, né, uma grande parte do espectro brasileiro para atender demandas que poderiam ter sido atendidas se a gente tivesse feito uma outra opção lá atrás. E me parece que nós estamos repetindo agora, né? A gente não tem imposições de contrapartidas que vão cobrir as deficiências de infraestrutura que a gente tem. Por exemplo, as obrigações que a gente tem, vou pegar aqui, né, de 4G, para implantação de herbes, né, não é de antenas, é de estação radiobase, nas quais se conectam todas as antenas, para planos de sinalização com metas até 2029. 4G, nós não estamos falando de 5G, né? E a Anatel poderia ter posto metas mais audaciosas nesse sentido. O que o compromisso de abrangência de 4G define no edital, está no anexo 4 do edital, é a instalação de herbes, né, dentro de
regiões definidas, né, de setores definidos, com base em definições do IBGE, com capacidade instalada numa interface, a interface S1, né, com capacidade igual ou superior a 50 megabits por segundo. Essa interface não é uma interface de comunicação com o consumidor, é uma interface de sinalização, e aí a gente vai ter que esperar que empresas tenham interesse de atuar nessas regiões, né, e nessas localidades, para fazer investimento para prestar esse serviço. Então, tudo isso poderia, né, estar melhor resolvido no edital, e não está. A gente está colocando frequências muito valiosas, né, por um período de até 20 anos, né, só a frequência de 26 MHz, que não tem o prazo de 20 anos, mas a autorização para exploração dessas frequências é por 20 anos no regime privado, com essas contrapartidas muito tímidas, vamos dizer assim, inadequadas com a necessidade de infraestrutura que o Brasil tem hoje. É importante, Flávia, você falar a respeito dessa seletividade, né, e da dificuldade de acesso, de você implantar um acesso ao 5G no Brasil, porque ontem, pela cobertura noticiosa que tínhamos em relação ao leilão, era uma cobertura festiva. Na prática, olha, agora você vai poder fazer um download com 20 vezes mais rápido, o seu streaming não vai mais cair, não vai mais... Sabe, parecia que, nossa, está chegando um novo mundo para o Brasil, quando a realidade do país, como você sempre alerta, né, Flávia, é de um fosso digital muito grande. Existe uma parcela enorme da população que sequer tem acesso à internet hoje e, infelizmente, como você, o Intervozes, outras entidades observaram, o edital do 5G acabou desperdiçando uma oportunidade de ampliar o acesso à internet de toda a população. Então, infelizmente, essas desigualdades vão continuar se só tivermos aí como medida o leilão do 5G, Flávia. Glauco, é perfeito. Eu vou dar um dado aqui de São Paulo. Vamos lembrar que São Paulo é um estado, né, que ainda tem uma situação de infraestrutura, de oferta de infraestrutura, muito superior ao resto do país. E aí vamos pegar aqui a capital. A Rede Nossa São Paulo, que é uma organização que fez recentemente uma pesquisa sobre desigualdade aqui na nossa cidade, em vários setores, mas na infraestrutura também, ela mostra que no Itaim Bibi você tem 48,3 antenas por quilômetro quadrado. E aí ela foi de bairro em bairro, e o pior bairro, né, na periferia, o bairro Marcilac aqui, tem 0,02 antenas por quilômetro quadrado, né? Ou seja, a gente tem uma deficiência imensa de infraestrutura que não vai se resolver, por exemplo, como se está dizendo, né, o pessoal comemorando, em julho em julho de 2022, nós teremos 5G disponível. Como é que a gente pode ter 5G disponível na capital de São Paulo, disponível e a infraestrutura implantada de forma democrática em São Paulo, num período de menos de um ano, né, para suprir essa deficiência, né? O 5G, na frequência especialmente de 3,5 GHz, quanto mais potente a frequência, menos raio de alcance ela tem. Então, você precisa de muita antena, né? Nós teremos a implantação em menos de um ano, né, nessas regiões das antenas suficientes, em áreas onde você concentra consumidores de baixa renda, num momento econômico extremamente delicado, com a renda dos consumidores, dos cidadãos brasileiros diminuindo, o desemprego com os problemas que têm sido mostrados, né, recentemente, nós vamos ter infraestrutura suficiente, mas para essas frequências funcionarem, não é suficiente apenas você instalar a estação radiobase e antena. Você precisa de fibra ótica, né? Aqui nas periferias e
nas regiões mais pobres e mais isoladas do país, você tem uma insuficiência dessa infraestrutura de fibra e de estações radiobase e antena. Nós não vamos ter isso tão cedo. Nem o 5G, e é isso que eu quero frisar, nem o 5G e nem o 4G. As obrigações de 4G não são de atendimento ao cidadão, de conexão direta ao cidadão. São planos de sinalização, ou seja, de se colocar uma estação radiobase com metas até 2029, 4G, tá? Até 2029. Com relação às obrigações, né, associadas à frequência de 26 GHz, que vai ser, o leilão vai acontecer hoje, já deve ter iniciado agora, as obrigações são de conectar escolas públicas, o que a gente acha razoável. Entretanto, essas obrigações não estão definidas, elas vão ser definidas futuramente por uma entidade que será criada, a entidade de conexão de acesso às escolas públicas, junto com o MEC. A gente sabe como o MEC funciona hoje. Esperamos que em 2023 isso mude, mas a gente tem um caminho até 2023. E pior, Glauco, nós tivemos em 2008 um contrato assinado entre o governo Lula e as operadoras, o famoso banda larga nas escolas, né? Que já deveria ter conectado muitas escolas. E as pesquisas que a gente faz e tem, o NIC-BR, os acompanhamentos do Clube de Engenharia, que fez um acompanhamento importante no Rio de Janeiro, mostra que essas obrigações do banda larga nas escolas não estão sendo atendidas. Quando a gente, da Coalizão Direitos da Rede, do Intervozes, demandamos à Anatel se ela tem fiscalizado o cumprimento das obrigações firmadas em 2008, ela diz que não, que a obrigação é do MEC, aí o MEC diz também que não, que a obrigação é do Ministério das Comunicações, e não existe um controle. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, existe um acompanhamento do Tribunal de Contas do município para apurar que escolas públicas estão tendo que contratar e o governo federal pagar pela segunda vez, porque aquele contrato lá de 2008 previa uma troca, né? As empresas já se beneficiaram por isso, por essa obrigação. Quer dizer, é positivo que isso esteja como contrapartida nesse edital? Sim, é positivo. Agora, a gente tem que pensar que a gente poderá estar pagando 2 vezes pela mesma coisa e que a gente poderia, no lugar dessas obrigações, ter posto outras obrigações, né, para atender a demanda que nós temos de acesso à internet, que é um serviço essencial e fundamental para você garantir acesso à escola, acesso a serviços públicos, melhorar as condições dos pequenos negócios que hoje são tão importantes no Brasil. Uma das contrapartidas que poderiam ter sido apresentadas seria, por exemplo, a gente acabar com esses planos de franquia, né? que significam um acesso muito precário, desqualificado e restrito à internet, que sequer poderia ser chamado acesso à internet, devia ser chamado acesso ao Facebook e ao WhatsApp, né? Então, infelizmente, né, a gente está perdendo essa oportunidade, e pior, por um preço muito baixo, segundo levantou o órgão técnico do Tribunal de Contas da União, né, que, segundo aqueles cálculos, o preço mínimo desse leilão deveria ser de 100 bilhões, né? Nós estamos licitando por 49 bilhões, como se houvessem contrapartidas muito significativas e importantes que não tem, como a gente está vendo, né? E o Estado está deixando de arrecadar recursos que poderiam ser usados para atender toda essa demanda. E quando você toca nessa questão das escolas, do acesso à internet, né, nós tivemos o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, assinando um acordo de cooperação técnica com o Instituto Lehman,
né, para elaborar um estudo sobre conectividade das escolas públicas com banda larga até 2025. E aí tem esse termo banda larga, mas que não se refere necessariamente ao 5G, pode ser 4G, pode ser um tipo de conexão muito mais frágil. Então, quer dizer, o 5G de fato não garante nada, né, em termos de acesso, por exemplo, à educação, que seria tão importante. Aliás, a gente viu o tamanho da importância disso durante esse período de pandemia, Flávia. Sim, mas é importante destacar aqui, Glauco, o seguinte: essa conexão das escolas não é pela rede móvel, tá? É pela rede fixa, porque existem obrigações no edital de implantação de rede fixa também, rede física, né? De fibra. E a conexão das escolas, o que se prevê é que elas sejam atendidas em banda larga, né? Quando a gente fala banda larga, a gente está falando de rede fixa. Mas a nossa preocupação, né, é, primeiro, que não exista uma definição de atendimento dessas escolas definida pelo poder público e com participação da sociedade. O Instituto Lema, a gente sabe que é uma instituição respeitável, mas é uma instituição privada, né? E a gente queria, num cenário desses, né, em que se entrega tanto para as empresas, né, que a gente pudesse ter uma participação maior da sociedade civil na definição dessas metas e com o acompanhamento, né, do cumprimento das obrigações que as empresas, concessionárias, né, assumiram lá em 2008. Em 2008, elas tinham obrigações a serem cumpridas, né, pelas concessões de telefonia fixa, que elas entendiam que não cabia naquele momento, e não cabia mesmo. O governo fez essa avaliação, autorizou a troca daquelas obrigações pela implantação de backhaul, né, que é rede de suporte ao serviço de banda larga, né? E disse o seguinte: como vocês vão ter um alívio no preço dessas obrigações, das originalmente definidas, e a implantação de backhaul, nós queremos, então, fazer o plano banda larga nas escolas, né? Lá em 2008. Houve um ganho grande das empresas nisso, e as escolas já deveriam estar sendo atendidas em condições muito melhores, né, de conexão, e não estão, né? Então, é claro que é importante que se coloque isso no edital nesse momento, mas seria importante que se tivesse colocado de uma outra maneira, né? De uma forma mais consistente e com uma definição de metas feita com uma participação mais efetiva da sociedade civil. Flávia, eu queria agradecer as suas explicações, a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até porque esse é um tema fundamental para o futuro mesmo do país e não pode ser tratado de uma forma festiva, né, mas sim crítica. Muito obrigado, Flávia. Imagina, Glauco, a gente que agradece. Um bom dia e bom fim de semana a todas e todos, e para vocês aí. Bom dia, bom fim de semana. Conversamos aqui com a advogada do Intervozes, o coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefevre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.